uma frase no filme A Teoria de Tudo que diz assim: não importa o quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo para você fazer e triunfar. E olha, é exatamente isso que as minhas duas convidadas de hoje fazem. Elas vão lá e criam oportunidades. Não importa o que digam, elas vão lá e fazem. Bom, o tema de hoje é Minha Vida é Quase um Filme e é praticamente isso que acontece e a gente vai descobrir que filme que dá hoje, hein? Muito prazer, muito bem-vindas, obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou apresentar aqui, eu tô toda orgulhosa com esse sofá de hoje, de mulheres empoderadas e poderosas. Tá aqui comigo na minha frente, Joana Henning. Falei correto o seu sobrenome? Porque nos bastidores eu tava errando muito. Então falei correto, tá tudo bem. Joana é revelação do cinema nacional. Ela começou no circo e hoje é dona da Scarlet Filmes, que é uma produtora e distribuidora de filmes. É responsável por grandes sucessos aí na telona. Você deve conhecer com certeza. E aí eu quero saber se é malabarismo na vida e no cinema. Ela vai contar já já. Rosalina Santa Cruz está aqui com a gente, obrigada, bem-vinda. Rosalina é uma lutadora, feminista e ativista dos direitos humanos, é artista, formada em assistência social, atualmente ela é professora da PUC São Paulo, é militante por um mundo sem tanta desigualdade e sua história já foi roteiro de novela, de documentários e hoje a gente vai descobrir que filme que dá essa história toda. Meninas, me diz, a vida é um filme? Pode ser um filme, Jô? A vida pode ser um filme de ficção, né? Pode ser, às vezes. Ô, Jô, me conta, como foi sua entrada no cinema? Porque você veio do circo, né? Sim. Já tava ali com a arte na alma, mas entrada de uma mulher nessa indústria, como foi? Me conta. Bom, o cinema sempre veio para mim como uma atividade muito complexa, assim, né? Todo mundo falava, você é produtora. Eu fiz grandes eventos, eu trabalhei com turnês internacionais e festivais e tudo mais. E tinha esse mito do cinema, assim. E é engraçado porque de todos os campos da produção que eu passei, o cinema para mim é o que mais se parece com o circo. Porque você tem toda uma estrutura de um set de filmagens e toda uma engenharia de pessoas que se remete muito à família circense, né? Você constrói ali todas as hierarquias e todos os relacionamentos, porque quando você faz um filme, você tem uma cauda longa de criação, mas você tem poucas semanas de filmagem, então é muito intenso e a convivência é muito intensa e um precisa muito do outro, né? Cinema é muita equipe. Então, eu me sinto super em casa. Que analogia boa, né? Trouxe isso pra sua vida do Exato. Circo, então você se sente em casa. Exatamente. Você monta um picadeiro toda vez que vai fazer uma produção. O tempo todo. Rosa, dá quantos filmes a sua vida? Me conta. Eu acho que minha vida dá muitos filmes. Eu vou falar uma história da minha vida, né? Eu sou de uma família de classe média. E meu pai, médico sanitarista, morávamos na Beira-Mar, em Olinda, e eu tive uma infância e uma juventude muito livre. Meu pai nos criou com muita liberdade. Nossa casa era uma casa onde eu, todo movimento estudantil, e nós tínhamos tudo, né? Nós tínhamos acesso à educação, e eu tinha muito pouco contato com a pobreza, né? A pobreza, quando chegava da minha casa, era através da empregada doméstica, do pessoal, porque lá em Recife essas coisas, como aqui em São Paulo, são muito divididas, né? E meu pai, eu acho, nunca imaginou que os filhos dele fossem ser tão atingidos pela ditadura militar, né? Civil e militar. Primeiro foi o meu irmão expulso da universidade, foi ter que sair para o exílio, né? Que era na faculdade de Direito onde meu avô havia se formado, porque era filha neta, né? de fazendeiro. E depois foi a minha vez. Eu fui presa e fui condenada pela Lei de Segurança Nacional a 1 ano de cadeia, como uma pessoa extremamente subversiva, rebelde, né? Era o que eu era. E por quê?
porque nós acreditávamos, né, quando eu tive contato através do colégio de freira, com as favelas, com as palafitas, eu tive contato e percebi como é que podia tantas brasileiras, meninas como eu, não ter acesso ao que eu tinha, o mínimo, não tinha acesso à alimentação, à comida, vestuário, a nada. E foi essa revolta que te fez E foi isso, uma assim, vida de luta, né? Mas não foi a revolta, foi mais do que isso, era assim, mesmo tendo, eu queria que todos tivessem. E pensei, como é que a gente pode lutar para construir um mundo diferente, né? Mesmo correndo o risco de perder o que eu tinha, né? E fui presa e fui torturada como mulher, né? Porque as mulheres eram torturadas diferente dos homens, né? Eu, por ser mulher, fiquei o tempo inteiro nua, né? O choque elétrico na vagina, e também a questão de ser mulher, eles nos tratavam de forma diferente. Por exemplo, eu fiquei, isso está dito em tudo que é o YouTube, Google, porque na Comissão da Verdade é público, né? Eu fiquei numa geladeira emparedada e lá abriram a luz, era escuro, você não sabia se era dia, se era noite, e tinha barata. Por quê? Porque eu era mulher, né? E eles acham que mulher tem medo de barata. E eu, assim, me fiz forte e matei a barata, nua, um pé no chão, né? E eles não me torturaram mais com baratas. E eu acho que também a questão do filho, né? Dos filhos, nossos filhos eram muito usados por nós. Eu fiquei 1 ano presa, a segunda prisão, fui presa depois. Eu tinha um filhinho de 5 meses. Quando cheguei no apartamento que entrei, estava cheio de policiais dentro do apartamento, e meu filho no berço abriu os bracinhos porque queria me pegar, né? E eles pegaram ele e levaram para a janela do quarto andar e disse, vou jogá-lo. Eu gritei, chorei, gritei até não consegui mais parar. E ele também chorava, né? E eles me pegaram e me levaram aqui para Tutóia, onde era o Noicode, aos gritos até chegar. Tutóia não parava de gritar, né? O André mamava, eu perdi a alimentação, tudo isso é tortura feita a mulheres, né? A mulheres. Porque se fosse... A gente ser mulher. Exato. E quando eu gostava muito filme, só isso, né? Quando eu pensei nada mais vai poder acontecer, pior do que isso não pode acontecer. E aconteceu, né? O meu irmão, de 26 anos, estudante de Direito da UFRJ, que hoje tem seu centro acadêmico, o nome dele, Fernando Santa Cruz, tem um teatro em Olinda, ele foi preso, tinha endereço fixo, trabalhava, e foi, como eu também, né, quando fui presa, e foi levado para um centro de extermínio que existia aqui no Brasil, que eu faço questão de denunciar isso sempre, porque muitos brasileiros não sabem. E é público, está sendo, né? O centro de extermínio, que era a Casa da Morte de Petrópolis, onde meu irmão foi levado para essa Casa da Morte, e até hoje nós não tivemos seus restos mortais. Devemos ter a certeza da sua morte. E aí outra mulher, né, que lutou e virou uma leoa, que hoje é um símbolo internacional, uma dona de casa de Olinda, minha mãe. Minha mãe lutou tanto, foi uma guerreira, uma mulher que saiu da casa, foi para o mundo, foi para a Argentina, escreveu para... Em busca desse filho desaparecido. Em busca do Fernando Santa Cruz. E meu pai morreu. Meu pai teve um acidente logo depois e morreu muito cedo, né, dizendo, por que com ele, não comigo? Minha mãe morreu com 105 anos e indo ainda mais ou menos lúcida do que é possível com 105 anos. Mas ainda buscando o filho, né? Buscando o filho. Rosa, agora que você trouxe a história da sua mãe, como foi a educação dessa mãe, né? Porque você se tornou uma mulher de luta, né? Então, de toda uma família. Vocês eram quantos irmãos? Nós éramos
em 10. Em 10. Eram 10, 4 homens e 6 mulheres. E como era a educação para a mulher? Então, minha mãe nos criou assim desde muito cedo, dizendo: lugar de mulher não é em casa, bordando, costurando, esperando casar. Lugar de mulher é na rua, é na faculdade, é no trabalho. E isso há Não quanto tempo atrás, né, dependam de Joana? ninguém. Porque hoje em dia a gente fala isso, eu sou mãe de menina, então eu também tenho essa consciência de levar isso, mas a gente está falando de quantos anos atrás? Muitos anos atrás, né? 60 anos atrás. Mas é muito estranho isso ainda ser uma questão, né? Sim. Mesmo nos dias de hoje, né? Eu também fui criada por uma mãe muito forte, solteira, com 3 filhas, mulheres em casa, e ela já faleceu, mas ela tinha que lutar muito para garantir o lugar de mulher dela, né? E eu sinto que hoje eu tenho um ímpeto de fazer acontecer. Inclusive, trabalhei muito com moradores de rua, com ex-presidiários em favelas do Rio, sempre pensando aonde que a arte, qual a responsabilidade e o papel da arte na vida real, né? A nossa vida é quase um filme, mas a arte ela se relaciona diretamente à vida o tempo todo, né? Ela reproduz a vida o tempo todo nos seus mais universos possíveis, né? E aí, quando eu vejo hoje, assim, né, quando eu estou pensando em um filme, em toda a construção dessa arte que eu produzo, assim, qual é a maior responsabilidade? Eu acho que hoje a maior responsabilidade para mim, para minha empresa, inclusive a gente tem isso como premissa de trabalho, assim, como a gente tem um código que todo mundo assina com essas leis, que não criar, não ter e não reproduzir violência de forma alguma, né? Principalmente a mulher. Somos uma empresa de 12 mulheres. Olha. E permitir com que cada indivíduo seja representado do jeito que ele se sinta representado, principalmente quando os conteúdos são factuais. Então, assim, o direito de existir ainda é uma questão, né? Eu quero existir porque eu sou o que eu sou, e eu quero poder mudar, e eu posso ser o que eu quiser. E isso parece tão simples, tão banal, mas não é, né? Ainda não é. A gente precisa não deixar mais com que nenhuma ditadura, né? Chegue perto das nossas mulheres, principalmente das nossas crianças, né? A gente precisa conversar porque a gente vem, por mais que a gente tente romper barreiras, a gente está inserido numa sociedade, né, que tem questões muito antigas e que a gente foi inserida de uma maneira de que a mulher não pode levantar a voz, de que a mulher não pode isso, não pode aquilo, desde coisas tipo, senta com a perna fechadinha, senta quietinha, mulher não fala assim, mulher não fala não, né? Então a gente vem em questões de romper barreiras diariamente, né? É uma luta constante, né? E como que a gente faz isso para que as mulheres sejam mais livres e façam o que querem? O que você acha, Rosa? Então, eu sempre fui feminista, né? Não só pela ser criada por essa mãe, né? Mas também porque eu acreditei sempre que eu tinha isso, que eu tinha direito, que eu tinha liberdade. Fui muito rebelde. Eu lembro que eu fui... quando eu saí de casa, né, que saí de Olinda, fui morar no Rio, antes fui morar na Venezuela, eu falava, eu quero sair de Olinda porque eu quero transar sem casar e poder não dar satisfações da minha vida afetiva, sexual. E eu acho que transar sem casar, para mim, para minha geração, era muito importante, né? Para de vocês não, porque eu vejo já nos meus netos, não, isso aí não... Ainda bem que os tempos mudaram, né? Isso já não é uma luta, né? Mas a gente vive outras lutas, né? Lógico. Vive outras lutas, porque eu acho que o desafio de ser mulher hoje, ele continua, é que a gente vive novas batalhas, né? Mas o quão importante é a gente conversar e
desconstruir algumas coisas que foram impostas para que a gente possa ser um pouco mais livre, né? Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e quando a gente trabalha com arte, a gente ainda tem mais uma flexibilidade, mas em alguns setores do trabalho, do mercado de trabalho, a mulher ainda sofre muito, né? Para uma posição, para ter um cargo, para ter salários, equidade salarial, é uma luta constante. E essa luta pelo mercado de trabalho foi uma luta muito importante, né? Assim, muito na minha época, não é? Nós brigamos muito as mulheres para entrar no mercado, para não ser mais a luta da mulher de ser a rainha do lar. Nós não queríamos mais ser rainha do lar, né? Mas ao entrar no mercado de trabalho, o meu primeiro livro, que é sobre a operária metalúrgica, sobre operárias, mulheres que trabalhavam naquela época, né, no chão da fábrica. E era muito difícil para elas. Elas tinham um perfil diferente dos homens, porque quando você entra no mercado de trabalho, você tem essa vitória. Uma primeira vitória, poder trabalhar, poder se separar, ter sua vida própria. Ter sua independência financeira. Ter independência financeira que permite isso, né, poder separar, ter vida própria. Não? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma sobrecarga. Você passa a ter a terceira jornada, que é cuidar dos filhos sozinha. Já cuidava, mas cuida mais, né? Porque fica a mãe sola, é super difícil, né? Então ela vai ter além de tudo o que ela já tinha de sobrecarga, por ser mulher, ela vai ter no trabalho, na vida do trabalho. E tem ainda um lugar de sobrecarga que eu vejo, que é o quanto que você precisa ultrapassar de obstáculos que necessariamente não precisavam existir. O tempo e a energia que você perde, né, para você assumir uma posição de liderança, para você ser tratada de forma justa, tanto na sua posição quanto na sua remuneração, né, em todos os campos, em todos os setores, para você não ser constrangida, para você não ser violentada, para você ter voz ativa sem necessariamente precisar gritar, né? Você perde muito tempo se posicionando, se colocando, explicando, né? É um direito de poder estar ali e não ter que explicar, né? Assim, uma das coisas que eu ouvi das mulheres que estavam no chão da fábrica, estavam tendo sucesso e tal, elas muitas vezes precisavam ter um comportamento masculino para poder ser aceita. Sim. Porque direção é de homem, não é de mulher. Então, elas tinham isso. E além dessa coisa, elas tinham regras muito mais rigorosas. Por exemplo, existia nas fábricas, não sei se ainda, uma chavezinha para ir ao banheiro. As mulheres tinham chavezinha para ir, mas na época era com esteira, né? E o homem não. Por quê? Porque eles diziam, o homem vai no banheiro rápido. A mulher não, ela é fofoqueira, ela demora no banheiro, ela faz xixi sentada, ela menstrua, então ela tem que ter a chavezinha para garantir que a suplente, né, tenha que vir substituí-la. E ela própria, muitas vezes, quando era companheira de caras de muito sucesso, de companheiros também, ela cedia para ele que ele fizesse primeiro o doutorado, que ele fizesse primeiro a profissionalização, porque ele era homem. Né? Isso era introjectado pelas próprias mulheres. Então é muito... E isso a gente está trazendo uns recortes bem extremos, mas tem coisas singelas que estão no nosso dia a dia hoje que passam despercebidos e que, se a gente não questionar e não levantar, continuam nessa mesma cultura. Exemplo, saiu recentemente na Forbes Brasil uma matéria sobre trabalhos domésticos no mundo corporativo. Fazer um amigo secreto, pedir uma comida, anotar uma ata de reunião, e que são feitos por mulheres, né? E que as mulheres, quando questionadas e quando elas falam, não quero fazer, ou questionar, são penalizadas. E o homem não, por quê? Pela expectativa que tem de que a mulher sempre vai ceder e que sempre vai fazer esses trabalhos que são mais operacionais ou caseiros, mas ainda no ambiente corporativo. Quer dizer, pequenas coisas, né? Se a gente não der um basta, não questionar, não conversar sobre isso, não levantar essa pauta, isso acontece ao longo do dia, diversas maneiras, e está enraizado, né, na nossa sociedade. E muito até
introjectado nas mulheres. Nas mulheres, exato. De ceder que o companheiro faça primeiro, como se fosse... Porque é uma luta pra gente, porque a gente nasceu inserida. E tem uma outra questão. Eu vejo, por exemplo, a diferença das gerações, né? Somos uma geração que tá caminhando para uma mudança transformadora. Mas as gerações anteriores, elas foram todas criadas nesse padrão. Então a gente tem que romper barreira o tempo todo, né? É uma luta para dizer, não, agora não. Uai, pede para alguém fazer a ata da reunião. Não, vai escrever no quadro, pede para alguém escrever, pede para alguém fazer, pedir um amigo secreto ou pedir a comida, né? Isso está tão enraizado que vai ser a mulher que vai fazer todas essas tarefas, né? E mais incrível, Vanessa, que isso era feito na esquerda, né? Eu acho que ainda hoje. Mas na esquerda, assim, quem secretariava era a mulher, né? Quem ia para fazer frente, para servir o cafezinho, para fazer qualquer outra coisa, eram as mulheres. E as mulheres, eram poucas mulheres que foram de direção. Sim. A direção mesmo dos grupos de esquerda era de homens. Ainda hoje. A gente vê hoje na política ainda. São poucas as mulheres. Na política, nas empresas, nas posições de liderança, né? Você tem pouquíssimas mulheres. A gente está caminhando para uma mudança, né? Quando você fala de recorte de gênero, de classe, sim, né? Quando a gente faz um recorte racial, aí também a luta é outra, né? Porque quando a gente faz um recorte de classe social, são outras batalhas. Agora, eu acho que classe social é determinante em última instância. Porque eu tenho trabalhado agora com velhinhas e velhinhos que estão morando em moradias que vêm da rua, e agora tem um estudo de moradias... Moradia popular. Popular para mulheres, né, sozinhas. É terrível envelhecer na rua, no abandono, as mulheres. Porque as mulheres têm toda essa coisa de ser mulher. O abandono da mulher é muito, muito duro, muito... por ser mulher. E se você pensa, né? Eu lembro, eu escrevi alguns artigos, assim. Aí uma vez me pediram para escrever no Dia das Mães, né? E é muito polêmico, porque você também tem uma construção romantizada da maternidade que necessariamente não atende a todas as mulheres. Nossa. Né? E aí eu comecei o artigo falando assim, não se trata de igualdades, e sim de respeitar as diferenças. Somos mulheres e somos muito diferentes entre si. Então você tem assim as necessidades, né? Recentemente eu tive que tirar meu útero por uma questão de saúde. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, porque os problemas que eu tinha no meu trabalho, na minha vida pessoal, por causa dos sintomas que eu tinha, e a romantização desse lugar me atrapalhava no meu próprio diagnóstico, né? Em reconhecer esses sintomas e procurar um médico correto e tal. Então, eu acho que a gente vive ainda um ambiente extremamente opressor, e quando você fala dessa questão de ser mulher por si só já é mais difícil, isso deveria ser um crime, né? Porque se você for pensar na humanidade, né, em todas as questões, seja ambientais, seja sociais, seja políticas, seja de saúde mental, saúde física, é a mulher que provê a vida. Né? É a mulher que provê a vida. Então, assim, vamos cuidar das nossas mulheres para que as nossas mulheres possam gerar melhores crianças, para que crianças possam gerar um mundo melhor, né? Sim. Isso deveria ser uma questão como uma alfabetização, né? Psíquica do ser humano, porque deveria. É muito nonsense, né? E quando a gente traz os dados, o Brasil é o país que lidera números mundiais de ansiedade e depressão, e quando a gente faz um recorte de gênero, a mulher é mais da metade. E feminicídio. E se a gente e nesse recorte, se a gente vai fazendo os recortes, né? Então a gente precisa olhar isso. E hoje a Rosa trouxe um assunto sobre o acúmulo de funções, porque agora a gente trabalha, agora a gente está no mercado de trabalho, mas a gente ainda está em casa, ainda tem aquela expectativa de que a mulher é cuidadora, né? Quando a gente fala no operacional, é o cuidar da casa, é o cuidar do outro. Quando a gente fala até nas questões emocionais, é seu suporte, é seu suporte emocional, é estar ali pronta para cuidar de todo mundo. É exaustivo demais.
Né? Se a mulher não cuidar da sua saúde mental, se não conversar, se não procurar ferramentas de entender, de autoconhecimento, de entender, olha, tá doendo aqui, Exatamente. Deixa eu ir atrás, aqui tá me prejudicando, deixa eu entender o que tá acontecendo comigo, é ladeira abaixo, né? Um pratinho vai cair. E nós mulheres, não é, que temos essa carga sobre nós somos cobradas por nós mesmos, né? E por outras mulheres. Por exemplo, se você é casada e seu marido fica doente, o que é que se pergunta primeiro? Se ele disser, não tenho... Você não tem mulher, não? Você não tem uma mulher na sua família para cuidar de você? Agora ninguém pergunta para a mulher, você não tem marido, não, para cuidar de você? Porque nem passa pela cabeça de algum chefe que acha que o marido vai cuidar da mulher, né? Vai perguntar para ela, você não tem mãe? Você não tem uma tia que possa ficar com você, com os filhos? Não é? Isso é banal, isso é normal. Hoje em dia a gente gira, eu falei de um pratinho cair, porque hoje em dia, se a gente for fazer analogia ao circo, da Joana que veio do circo, a gente gira muitos pratinhos ao mesmo tempo. A questão do autoconhecimento, se entender, é que tem dia que o pratinho vai cair. E tá tudo bem. Tem dia que a gente vai jogar ele na parede. E tem dia que acha maravilhoso. E tem dia que a gente vai pegar esse pratinho. A gente aprende que dá muito trabalho catar tudo. E consertar. Quem vai colar os caquinhos no seu prato, amor? É você. Não vem um ser de luz para ajudar você a cuidar do seu pratinho. Mas é você que vai saber, eu vou jogar ali na parede, eu vou cuidar. Então, a gente ter esse autoconhecimento de eu não vou ser boa em tudo. Tem dia que a comida do meu filho não vai ser tão saudável. Tem dia que eu vou fazer aquela reunião que eu tô mais ou menos irritada. Tem dia que eu vou cancelar alguma coisa. Ou tem dia que eu vou cancelar tudo e eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou descobrir o que é que eu tô sentindo aqui. Tem dia que eu não vou ser uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor amiga. E a pressão da sociedade é que a gente seja tão perfeita em tudo, e a gente tem essa pressão, né? Porque a gente quer ser perfeita também, né? Então, é de entender que a gente vai errar um dia, outro, várias vezes. E talvez várias vezes ao longo do dia, não é? Agora eu nunca mais vou falar que eu deixo um pratinho cair, agora eu vou falar que eu quebro. Hoje eu vou quebrar o pratinho de alguma coisa. Porque a gente precisa, né? A gente precisa, porque... a nossa conversa aqui, ela tá profunda, né? Ela foi, meu filho, não foi um filme, isso aqui foi uma série com várias temporadas. Vários filmes, várias temporadas. A gente tá fazendo um festival aqui. Porque a gente veio a nossa conversa, ela veio numa cronologia histórica, né? Então, se a gente entender que hoje, com esse acúmulo de tudo, se a gente não cuidar de si e não conversar, entender o momento que a gente tá, uma hora a gente vai bugar, né? Então, eu queria voltar... Por favor. Então, ao que a Joana disse... A Joana estava dizendo, que era sobre a questão da arte, né? Então, eu não sou artista, a Vanessa falou, mas eu não sou. Olha, gente, não, eu preciso fazer um recorte. A Rosalina Santa Cruz não é artista, simplesmente esse quadro é dela. Essas bonecas aqui são dela, Dona Geral, essas bonecas são dela. Escreveu livros. Esse quadro lindo aqui, que é praticamente uma dona da sua vida, da sua história, também é da Rosa. Mas não é artista, eu acho lindo, tá tudo bem. Não, eu não sou artista, eu faço artesanato, eu uso a arte como uma forma de se expressar e de ocupar meu tempo livre, porque isso me dá uma ocupa, eu fazia desde a cadeia e trabalho algumas vezes com isso, com meus alunos vou contar uma oficina que eu fiz com as bonecas, porque eu acho que é interessante. Assim, antes de um dia eu fui com meus alunos para o viaduto Alcântara Machado, à noite. É um viaduto que está ocupado por população de rua. E tinha muitas idosas, mulheres dormindo no chão, assim. E eu chamei para fazer uma roda e a gente fazia a boneca. Já tinha feito muitas dessas oficinas. E começamos a fazer a boneca e pedi para elas darem um nome. E veio o nome Maria, Sebastiana, Joana. E eu decidi onde são. Aí vieram várias cidades do Nordeste e tal. Aí eu fui vendo que elas estavam contando a história delas, né? Claro. Aí a gente foi, depois de dado momento, a boneca foi ficando pronta e eu pedi,
vamos acalentá-la, vamos niná-las e tal. E elas puseram as bonecas no colo, como foi a minha netinha, de 2 anos. Botou a boneca e começou a acalentá-la, entendeu? Como se fosse um filho. E eu vi nelas a saudade, talvez, de uma maternidade que teve ou não teve, né? Mas que é presente na vida das mulheres, né? E depois de acalentarem a boneca, eu perguntei o que elas tinham trazido, porque vi que elas tinham coisas, né, que elas pegam na rua. Muitas delas tinham um pedaço de bonecas que elas catam na rua e trazem para dormir. E tinham também batom e espelho. E pensei como é a alma feminina, né? E como a arte pode fazê-la voltar. E pensar, eu uso muito a arte. É uma ferramenta de transformação, de autocuidado, de autoestima. Eu sou muito fã desse projeto das bonecas, inclusive são essas bonecas que estão aqui, que nasceram nesse projeto. Porque elas são feitas com coisa da rua, né? É pedaço de pano que os meninos do projeto recolhiam, que a gente fazia. Biscuit, mas é também pedaço de... não sei se tem alguma que é feita com garrafa embaixo, outras é feita com papel, né? Com papel, não é? Sim. Embalagem de leite, embalagem de suco. Mas isso aqui é a representação de uma ferramenta, né, que pode reverberar para que essas mulheres se enxerguem ou fazendo isso, né, consiga ver beleza, né, onde não achava. Tem uma coisa assim sobre o conceito de sustentabilidade, né, que todo mundo relaciona sustentabilidade sempre ao meio ambiente, né? E o meu pai é ambientalista e eu fazia muitas ações em rua, interferência em rua, performance, festivais, eventos. Quando mudava o fluxo da cidade, eu era chamada para criar essas soluções. E aí um dia meu pai me ligou, eu falei, pai, agora essa coisa do ESG, né, tá crescendo, na época nem era chamado assim, mas a questão da sustentabilidade no trabalho está sendo cada vez mais importante, reposição de carbono e tudo mais. Queria conversar um pouco sobre isso. Aí ele falou, Joana, você não precisa conversar muito, posso te dar algumas dicas, mas assim, eu saí de casa com 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 11, saí com 15, engravidei com 18. Então, assim, menina! Eu aprendi a construir um pouco meu trabalho e minha vida aprendendo. Né? Eu cresci aprendendo a fazer vivendo isso, realmente a história, e né? inventando uma vida. Né? Porque na arte você tem essa possibilidade. Né? Eu saí com circo, depois fui para o teatro, depois fui para eventos, depois fui para a TV. Hoje eu estou no cinema. Mas você está criando mundos, você está inventando mundos. E eu sempre tive um pouco essa vocação de olhar para a sociedade, né? De olhar para as pessoas, para o ser humano. Então acaba que a gente cria coletivamente sempre, né? Que é isso que você faz, assim. E aí o meu pai falou isso, ele falou, Joana, sustentabilidade nada mais é do que você interferir em um espaço vazio e transformar em fartura, em riqueza, né? Em fertilidade. E aí você pode fazer isso plantando, você pode fazer isso ressignificando o lixo com um trabalho totalmente psicológico, você pode fazer isso reafirmando a identidade, né? O que eu vejo hoje assim da potência do audiovisual e a responsabilidade enorme do audiovisual. Você está construindo histórias que criam identificação com o consumidor e com o espectador. Então você está possibilitando que o espectador se reconheça naquela história. Então como é que eu vou retratar as mulheres? Como é que eu vou retratar as desigualdades? Como é que eu vou retratar os conflitos? Eu não posso ser oportunista. Porque eu morro, mas o meu filme fica. É uma responsabilidade muito grande. Enorme, porque a gente entra na sala de cinema com essa expectativa de se reconhecer na obra. Exatamente. E na arte como um todo, Sim. Né? A senhora pode nunca mais olhar para quem fez essa boneca, mas dentro dela isso está marcado para sempre. Você afeta, né? É o lugar do afeto. Você afeta algum lugar em alguém. E aí, para mim, assim, quando eu sinto, seja num espetáculo, seja no cinema, seja na literatura, que a arte afeta
Para mim, esse é a magia. É aí que você grita bravo. Porque você teve a coragem, né, de criar algo que é possível afetar o ser humano, assim. Isso para mim é muito bonito, assim. Acho que é por isso que eu vivo isso. Esse é o propósito da vida. É o meu vício. É o meu vício. E eu acho assim que a arte, né, a gente usa na minha profissão, essa arte, que eu acho que não é uma arte, né, mas não é um artista. Eu acho assim, como professora, né, quando eu estou dando aula, eu acho que estou aprendendo mais do que ensinando, como dizia Paulo Freire. Não é? Porque a gente aprende com a juventude, a gente aprende com a arte, a gente aprende quando a gente está aberto para o outro, não é? E eu acho que talvez isso seja a noção mais importante de como você está falando, né? E a gente usar o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente produz em articulada, pelo outro. Troca, né? Troca. E como a arte é importante nessa construção social, somente nessa mudança, nessa transformação que a gente está fazendo, rompendo padrões, né? O quanto a arte é importante no posicionamento da mulher, né? Para a gente reivindicar, e não só os nossos direitos, porque quando a gente fala direito, a gente conseguiu alguma coisa, mas é direito e a liberdade. Será que a gente se sente livre? Né? A gente adquiriu alguns direitos, mas a gente é livre para poder usufruir deles? Porque liberdade, né? Talvez seja a palavra mais complexa para a gente entender, né? Aí eu vou ler uma poesia que eu escrevi na cadeia, que acho que é sobre liberdade, mas eu acho que a gente não consegue saber o que é, né? Mas é sobre expectativa de vida. Eu escrevi em 1972, eu estava presa. E eu disse assim, né? Presa, por isso eu lembrei liberdade, né? Mas estava livre para pensar, para sonhar, né? Eu botei, quero flores na cama, na vida. Quero sabedoria, quero saber de conhecer, saber de amar. Quero filhos, quero filhas, que bom que os tive. Quero amores incondicionais, pedaços de mim e de ti. Escrevia para o meu companheiro. Quero filhos, quero filhas, quero um mundo justo, livre, bonito. Para meus filhos, para meus amores infinitos. Quero flores na cama, na vida, sempre amores, livres. Quero a liberdade. Então eu lembrei da minha Muito bem, muito bem. Da liberdade. Eu acho que a gente quer por esse Não é lindo? A gente agradece, fomos todos impactadas. E eu acho que é essa liberdade que a gente quer, não porque estava presa. Mas eu acho que isso é o que a gente ainda continua buscando, viu, Rosa? Porque a gente conseguiu um monte de direito. Hoje a gente é chefe de Estado, hoje a gente produz filmes internacionais, hoje a gente está na liderança das empresas, das grandes corporações. A mulher hoje, no último censo que saiu, são as protagonistas financeiras das residências. Quando a gente fala de quem está chefiando a casa, de quem está custeando, né? Ainda assim, a mulher no recorte, a maioria dos desempregados. E quando empregadas, têm os salários menores. Quer dizer, que distorção! Ou seja, a gente conseguiu o direito, mas a gente é livre para usufruir, né? Ou para receber com igualdade. Então, eu acho que está muito atual, viu? Agora também tem a liberdade de mesmo presa qualquer. A gente tem liberdade de sonhar, de desejar, de se rebelar, né? Mesmo a gente estando amarrada, né? Isso ninguém tira, né? Ninguém tira da gente, né? Tem um conceito, né, que eu fui pega de surpresa uma vez numa palestra que eu estava, na verdade era um debate, eu estava num debate sobre diversidade no audiovisual, a decolonização do audiovisual. E aí estava um pessoal da Tela Trans, um pessoal da Associação dos Produtores Afros e eu. E eu por quê, né? Eu comecei assim, por que eu tô aqui, né? Eu sou super privilegiado, por que eu tô nesse espaço? E porque a Escarlate, minha produtora, ela trouxe para o Brasil a cláusula de inclusão. A gente é a primeira produtora a
obrigar a diversidade dentro das produções. Então eu estava lá representando isso, mas isso para mim não era o suficiente para estar sentada naquela mesa. Eu queria escutar e aprender muito mais do que falar ali. E aí eu escutei da minha parceira lá de mesa da Telatrans que para ela o maior senso de liberdade seria o direito dela conhecer a própria história. E que isso tem sido vetado do ser humano, seja com as fake news, seja com os movimentos totalitários, seja com as distorções, com as manipulações, com as psicopatias que a gente vive. Mas assim, o direito de conhecer a minha história, o direito de entender a geração de mulheres que vem atrás de mim, o direito de estar aqui, né, tendo essa troca, o direito de escutar ela falar sobre a força da mãe dela, que me faz lembrar da força da minha mãe, que me faz lembrar da força da minha avó. O direito de conhecer essas histórias é o direito de me fazer plural, né? É o direito de me dar a escolha de ter referências múltiplas para construir minha própria vida, né? E isso é o quê? Rebeldia. Você começou falando de rebeldia, falando, ai, que pronto, agora a Joana deixou todo mundo no estúdio emocionada, estamos todos aqui arrepiados. É um trabalho que trabalho lindo que a Scarlett fez, assim, e que faz, né? E mudou muito, as produções já estão aderindo a... Sim, essa discussão tem avançado muito rápido, né? Graças a Deus. Mas quando a Rosa fala de rebeldia, eu acho que esse é um lugar que é muito castrado nas mulheres, né? Eu tenho uma filha pequena e ela adora brincar de ser rebelde e eu adoro quando ela faz isso, eu dou todo espaço para isso, porque castrar a rebeldia é castrar o questionamento, né? É castrar você experimentar novos ambientes, né? Novas comunicações, novas criatividades. Porque viemos de uma criação em que o não para a mulher era, né? Era tudo não, né? Não pode, a mulher não é coisa de mulher. A Sara, né? Eu estava contando no início, né? Meu pai, porque você tem uma educação, sua mãe muito, foi muito... Minha mãe e meu pai visionária. Também. Eu acho que a gente era muito criado com muita liberdade. A nossa casa era uma casa que recebia movimento, que todo mundo ia lá. E meu pai dizia sempre isso, né? Que a gente devia ter a nossa... Ele dizia, depois ele dizia, né, que ele morreu cedo, dizendo assim, será que, porque não foi comigo, porque aconteceu isso com eles, né? Ele se sentia até culpado por nos criar com tanta liberdade, né? Isso eu comecei a trabalhar muito tarde também, nem precisava trabalhar cedo, né? A gente tinha um pai super protetor, uma mãe também, né? Como deveria ser, né? Como todo mundo deveria passar, né? Os ricos, que têm mais acesso nesse país, né? Porque a gente vive num país também de uma crueldade, não só nisso, com homens e mulheres, que é um país desigual, mas muito desigual. Um país violento, onde, né, você tem uns que tem tudo, que a gente vai na Europa, nos Estados Unidos, aonde for, você tem tudo que tem aqui, e dizendo que é daqui. Olha as melhores frutas brasileiras, a melhor carne brasileira, né? E a gente pensar que as pessoas que plantam aquelas frutas, que produzem aquela carne, não comem. É um absurdo que a gente viva num país dessa desigualdade, né? E isso atinge homens e mulheres. Eu estava dizendo, classe, em última instância, é o mais complicado nesse país da gente. Nós chegamos a ser a 10ª economia do mundo. Somos hoje a 10ª economia do mundo. Chegamos a ser a 7ª. Somos a 5ª em desigualdade. Como é que pode? Como é que pode a gente ser um país tão desigual? E com uma Constituição super avançada, né? Nenhuma criança pode ficar na rua, tem direito à educação, à saúde, à proteção familiar. Vamos descer aqui na porta de uma padaria brasileira, na cidade mais rica da América Latina.
crianças, jovens pedindo esmola, meninas sendo estupradas, vendendo seu corpo com 10, 11 anos de idade. Isso é uma revolta, tristeza. Né? A gente precisa falar, precisa levantar essas questões ainda muito, né? Muito. E tem que ser políticas públicas, né? Não tem jeito, assim. Quantos filmes, hein, dá essa nossa conversa hoje? Já mudamos até de mulher para geral. Já mudamos, a gente foi em todos os temas possíveis. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero entregar um presente para essas mulheres que fazem tanto pelas mulheres, pelas jovens mulheres do país, que entrega arte para a gente conseguir construir uma vida e uma sociedade com menos desigualdade. Ah, que lindas! Agora eu quero que vocês abram os presentes. Pode abrir. E o filme não vai vir? Vou! A Havaianas mandou um presente pra vocês. Ah, tá aberto do outro lado, Rosa, do outro lado. Muito bom. Eita, que arte. Aí. Muito bonito. Olha, e tem uma coisa que a gente tá. Ó, vamos ver se vocês encontram. Olha, tem uma cartinha. Olha. Temos um presente, uma carta escrita à mão para essas E mulheres. tem uma coisinha aqui também, ó. Tá vendo? Uma bolsinha. Olha, para você que tá nos acompanhando aqui na TV... Eu só queria que essa bolsinha fosse cor-de-rosa. Ou roxinha. Porque você é roxinha menina. É a Por que roxa? Porque é a soma do azul com rosa. Muito bem! Macisão de mulher. Jô, tem uma dúvida aqui. Eu sei que o time da produtora é quase que um time 100% feminino, certo? É 100% feminino? As diretoras, sim. As diretoras, sim, né? As lideranças, sim. Como que você promove, assim, para desenvolver soluções de economia criativa hoje para mulheres de vulnerabilidade, para inseri-las no mercado de trabalho? Então, tem um lugar do patriarcado que todas as estruturas de convivência, elas são pensadas pela rotina e pela necessidade masculina. Desde os horários de trabalho. Ninguém monta um horário de trabalho pensando na escola do filho, sabe? No intervalo do almoço. É uma convenção ainda muito masculina. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para você ter uma inserção mais feminina no mercado de trabalho, por exemplo, na Escarlate, nós somos no escritório só mulheres. Isso não é obrigatório. Virou uma questão orgânica dentro da empresa. Aconteceu naturalmente. Mas por quê? Porque a gente tem uma tolerância em relação à rotina materna, né, de cada mãe ali. A gente tem espaço para crianças irem para o trabalho se forem preciso. A gente tem um ambiente de acolhimento e cuidado umas com as outras em relação às suas necessidades pessoais. E isso não significa necessariamente que você está quebrando a barreira do profissionalismo e entrando na vida pessoal um do outro. Não tem nada com isso. Tem a ver com você criar um ambiente receptivo às questões femininas. Seguro para a mulher, né? Seguro, que não tem assédio, que não tem agressão, que não tem violência, que não tem constrangimento, que entende a cólica, que entende a criança que acordou com dor de ouvido, que entende a mãe que precisou ir ao médico e hoje ela vai fazer um home office, que tem muitas qualidades que, na verdade, elas são voltadas hoje para a saúde feminina, porque o mundo é patriarcal. Porque deveria ser humano. Todas as questões de política pública hoje voltadas para a mulher ou para as equidades de gênero deviam ser políticas de humanidade, né? Deviam ser políticas para o ser humano. Mas, infelizmente, a gente tem um nível de desigualdade tão grande que para estabilizar essa desigualdade, a gente precisa puxar a corda para um lado mais fraco. Então, eu acho, assim, é claro que eu estou sendo bem superficial na resposta, né? Você tem outras camadas e outras profundidades para inserção, principalmente quando se trata de vulnerabilidade social. Você tem todo um estudo psicossocial a ser feito e criado para trazer essas mulheres. Mas eu acho que nesse fórum aqui, onde eu acho que vale falar, é sobre isso. É você ter um ambiente de trabalho acolhedor.
essa construção desse ambiente seguro para a mulher reflete na produtividade, né? Totalmente. Porque você e reflete no acesso às diferenças. Reflete no lugar de que se você não se sente apta a estar naquele ambiente porque você teve uma formação X, ou uma condição social Y, ou uma classe social Z, ou uma questão psíquica, ou algum problema com a família e tudo mais, ali você se sente acolhido e ali você consegue colocar a sua maior performance. Porque você está seguro, acolhido e você tem o direito de ser você. Então isso é o primeiro passo só, tá? Que linda! Eu quero dizer que currículos para trabalhar na Escarlate agora, pode mandar para a produção, você está pronta para receber, né? Sempre depois de um set de filmagens, eu faço um discurso de encerramento e eu sempre falo isso, eu falo, olha, ainda houveram casos de assédio reportados à auditoria. Eu acho uma tristeza ter que falar isso no momento que deveria ser só de comemoração, porque ainda é uma situação que acontece em 100% dos casos, dos menores aos maiores, né? Mas as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, então eu queria dizer para todos que se acostumem com isso, porque a gente não vai parar. É sobre se acostumar, sabe? Olha, eu quero dizer que eu já era muito fã dessas duas mulheres, mas que eu tô aqui nesse episódio transbordando de amor por elas. Que lindas. Que bom que temos vocês duas aqui para movimentar a feminilidade nessa sociedade. Rosa, eu quero trazer aqui, que eu acho muito importante relatar, você fez parte do time do Brasil Mulher, que foi a primeira revista de imprensa feminista, é isso? A partir de 75, né? Sim. O movimento feminista que foi um marco, foi um marco. Como foi isso? Então, eu tinha voltado, saí da prisão, voltar. E estava trabalhando na prefeitura, mas não queria sair para o exterior, queria continuar com a atividade política. Aí me disseram, vai para o Brasil Mulher, que está começando, que é um movimento feminista. E lá você vai ter menos risco, porque é de mulheres, né? Que se cuidam. Mulheres são menos politizadas e tal. E foi isso que disseram? As mulheres são mais resguardadas, né? Primeiro, os homens são mais perigosos. Aí com isso eu fui candidata a deputada estadual na época da Constituinte. E a minha campanha foi muito feminista, tanto que eu ia para os comícios e tal, e os homens vinham e diziam assim, minha mulher vai votar em você, minha filha. Mas não tinha homem, chegasse lá e disse, você vai votar, vou votar em você. E olha, a campanha, sou eu aqui, sem paixão não dá. Não era sem trabalho, sei lá, sem paixão não dá. Era o lema da campanha. E eu tenho, assim, campanha, assim, panfletos como esse. Já viu panfleto político assim? Que maravilhoso! E, além de ser assim, tinha escrito aqui, dê uma chance à paz, que nossas filhas não morram, que nossos filhos não matem, gemidos, só os do amor. Que linda! Isso é uma campanha política, né? E, além desse, tem esse aqui, que era Somos a Maioria. Aí tem aqui um que eu acho muito interessante, que é assim, somos quem sabe que não é verdade absoluta que todo racista e fascista sejam filhos da puta. Pois nenhum racista, nem nenhum machista merece a dignidade de tal mãe. Muito bem. Então, aí era todo assim. Quem escrevia, Rosa, era você? Não, era a gente, era um coletivo. Tinha um coletivo, tinha uma equipe. Era uma campanha coletiva, né? Eu era a representante, porque eu era a candidata. A candidata, muito bem. E Rosa, com toda essa história aí que você está trazendo, que filme que te inspira a sua melhor versão como mulher? Então, o filme não é um filme que eu fiz, né? Porque eu não sou cineasta como a nossa companheira. Quem sabe agora a gente possa fazer parte de um filme. Não é mesmo? Eu fiz parte. Nem que seja no backstage, a Joana convida a gente. Eu vou falar que o filme que eu mais gosto é um filme que eu faço parte.
É um dos primeiros filmes da Lúcia Murat, que é uma cineasta muito conhecida, né? E que foi minha companheira de cadeia. E a Lúcia, ela fez um filme e a gente estava no meio do filme, não tinha nome ainda, eu sou uma das 6 mulheres, é um filme feminista, né? E nos encontramos e ela disse, que bom te ver viva. Aí, título do filme, e o filme se chama Que bom te ver viva. Também com todas as circunstâncias que você relatou aqui que passou. E nós, eu e a Lúcia Murat, né, eu e a Lúcia Murat, hoje temos mais de 75 anos e quando nos encontramos dizemos que bom, sobrevivemos. Muito bom. E é um filme que eu aconselho que as pessoas vejam, tá no YouTube, tá em tudo que é lindo. lugar. Rosa, foi muito bom te conhecer em vida, viu? Tá, foi bom mesmo. E eu queria ler no final, assim, uma poesia mais, que é assim: a mulher que eu quero ser. Então, embora eu já tenha muitos anos, mas eu quero ser, a mulher que eu quero ser é como as dos versos de Cora Coralina. Pois ainda acredito que o melhor de mim ainda está para vir. O tempo muito ensinou a amar a vida, a não desistir das lutas, a recomeçar depois de cada derrota, a renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Recriar a vida sempre, remover pedras e plantar flores e fazer doces. Começar sempre, recomeçar sempre. O melhor de mim ainda tem para vir. Que linda, que linda. É da Cora Coralina. Mas foi lindo. Isso lembrou o meu filho uma vez no Dia das Mães, me falou assim, mãe, você é a melhor mãe que você pode ser. Esse não é o nosso propósito de vida na maternidade? Ser a melhor versão que a gente pode ser nesse momento, não é? Que lindo. Jo, agora você me diz qual o filme que te representa, que te traz essa sua melhor versão, por favor. Tem muitos filmes, né? Eu assisto muitos filmes. Quando eu li essa pergunta, eu não faço a menor ideia. Mas assim, eu acho que tem alguns. A Rosalina trouxe o filme dela. Eu acho que a gente tinha que ficar com o filme dela. Mas eu gosto muito. Tem um filme que me afeta, né? A gente falou disso hoje, que chama Alabama Monroe, que é sobre uma mãe, uma mulher jovem. E é muito triste, é um filme muito triste. Mas é um filme que passa por muitas camadas do feminino, né? E das nossas questões de ser, estar, existir, realizar e ao mesmo tempo ser mãe, mulher, filha. E é um filme sobre perda e sobre erros, né? Eu acho que é muito bom errar. Eu acho que enquanto a gente está errando, significa que a gente está vivendo. Significa que a gente... É muito bom acertar, claro, mas o que é o acerto, né? Então eu gosto desse filme. Se permitir estar nesse lugar é sobre estar viva, né? Exatamente. Que bom que você está aqui. Que bom que vocês estão vivas aqui hoje. Que bom te ver vivas. Jo, me conta quais filmes que vai estrear, me conta. A gente estreia agora em outubro, chama O Sequestro do Voo 375. Eu posso dizer que é uma das maiores produções do Brasil em termos de tamanho de produção. Deu um trabalho enorme, uma equipe potencialmente feminina, direção do Marcos Baldini, que fez Bruna Surfistinha. E é um filme de um sequestro de avião que aconteceu nos anos 80. E a gente teve que comprar um avião. Eu comprei meu primeiro avião. Eu não acredito. Que não seja o último. Melhor do que você ter avião é ter uma amiga que tem um avião. Mesmo que pra cinema. Voa, tá? Ele foi desmontado no caminhão. Mas ele gira, né? Mas ele gira. Então a gente, para fazer as manobras do avião, a gente teve que comprar esse avião, montar numa tractana e girar com 100 pessoas dentro. Então foi uma aventura, uma coragem. Olha o circo aí nesse set de presente. E muitas mulheres fortes tocando esse set. E a menina que começou a trabalhar com 15 anos, hein? Exatamente. Olha isso. Olha. Estamos todas ansiosas por esse filme. Eu tenho acompanhado algumas matérias que saem sobre os bastidores. Legal.
Estamos todos. Vamos juntos, meninas, assistir, tá? Todo mundo Lindo, dona de lindo. si. Vamos no cinema, vai sozinha. Não tem ninguém pra ir com você, chamou, não foi, vai sozinha. De De Dona vocês, de Si, Joana. a gente tem o De Perto Lena Normal 2, que vai De começar a perto ser ninguém é normal. que vai começar a ser filmado, com a Suzana Pires, que é um case para mim muito interessante, que é um filme, uma comédia feminista, e que fez a Suzana criar um instituto de empoderamento feminino. Então é um filme que deixa um legado muito bacana, assim, de inclusão de mulheres no mercado de trabalho. Então tá vindo aí o segundo, que vire uma franquia, Que pra gente maravilha. falar de forma cômica, como Não é que a gente quer levantar a bandeira feminista, é que tudo que a gente está fazendo reverbera. A gente está pensando a longo prazo, a impactar outras pessoas, influenciar e reverberar no bem do outro, não é? Isso é muito feminino, né? Muito. E é assim que a gente termina aqui. São aqui mulheres de várias gerações. Exato. Exata. Vocês só mesma, né? Várias famílias. A gente só tem cara de novinha, né, Jô? Gente, A gente é novinha há beijo. muito tempo. Sou eu Há que sou muito vovó, mas sou eu que sou vovó. Mas vamos ser. Daqui a Vamos pouco eu ser, vou vamos ser. Vamos ser. Um beijo, gente. Tchau.